palavra, como sempre, todas, ela vem extraída desse livro que se chama Bíblia para a nossa alma, nosso ser, nosso coração, nossa vida. Porque o que está escrito aqui foi selecionado como inspiração divina, inspiração do próprio Espírito Santo, falando comigo, falando com você, falando com a igreja. Então, quando a palavra ela é extraída, ela vem primeiramente ao mensageiro. E essa palavra ela tem vindo à minha vida há uns dias. Pode deixar aqui, não cai. Mas deixa aí, obrigado. Obrigado, Deus abençoe. E eu tenho certeza que eu sou simplesmente uma ferramenta hoje nas mãos do Senhor. Amém? A palavra de hoje está em livro de Filipenses, aos Filipenses. E é uma palavra totalmente teológica. Hoje vai ser uma aula de teologia aqui. Amém? Nós vamos teologar. Começar a teologar agora. Então, o livro de Filipenses, vamos começar, nós vamos fazer uma introdução desse livro. Depois, o pastor Adriano vai dar sequência nos capítulos que avançam. Vamos ficar hoje só no capítulo 1. E só também o resumo do capítulo 1. E você não imagina o que tem de assunto aqui, viu? Que é coisa linda. Então, vamos começar pelo prefácio, né, preliminar da saudação, que está no capítulo 1, versículo 1 e 2. Dá para colocar na tela? Já está lá? Ó. Filipenses? Não. Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus, que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. Graça a vós e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Então, isso aqui já é a entrada, né, da epístola de Paulo aos Filipenses. Uma saudação. Nós vamos usar hoje, aliás, vamos ter que passar, né, informar só, que o livro, ele traz aqui sobre um panorama, mas do capítulo 1. Nós vamos ter que simplesmente uma visão total, como se subíssemos numa montanha e olhasse lá embaixo no vale. Você enxerga os bois, né, enxerga tudo que tem lá embaixo, os pássaros, água, mato. Então, assim também é a Bíblia. Quando você pega a Bíblia e dá uma olhada no geral, faz aquela olhada no geral, que é o panorama, né? Que a pan significa tudo, e horama significa visão. Então é uma visão total, totalidade. Pan significa totalidade, significa tudo. Então é o panorama. E o que nós tiramos desse panorama? Eu trago aqui duas matérias importantíssimas para quem estuda a Bíblia. Essa eu faço questão que vocês estudem. Compre um livrinho que chama-se Hermenêutica. Quem já leu, estudou sobre hermenêutica? Pastor Leandro, com certeza, já estudou. Quem mais? A hermenêutica é regra de interpretação de texto. Hermenêutica. Vem de Hermes, que era segundo a mitologia, ele era o que fazia a intermediária ali entre os vivos e os mortos, né? Mas é só para vocês entenderem de onde veio a hermenêutica. É regra de interpretação, informação. E a semântica. A semântica também é uma regra de interpretar. Só que a semântica, ela interpreta assim. Por exemplo, vou citar um bem simples. Manga. A semântica, ela vai descobrir que tipo de manga que é. Manga de camisa, manga de chuva, manga de boi, mangadeu, você está mangando deu? Então a manga, né, a gente tem vários sentidos, e a semântica ela vai te dar esse sentido. A hermenêutica já é o contrário. Ela vai entrar no texto
vai descobrir o que está dentro do texto, que chama-se exegese. E a semântica, você pode qualificar como a exegese, é o que sai do texto, que vem de êxodo, é aquela saída. Estou falando que vai ser bem teológica a aula, né? Isso é teologia, viu, irmão? E é bom que a gente saiba dessas coisas, porque está na palavra, é o sentido, significado da palavra, entendeu? Pois bem, agora nós vamos entrar para o esboço da introdução desse livro. O livro de Filipenses, ele traz aqui algumas partes aqui que eu separei. Por exemplo, saudações. Então, nós já lemos aqui sobre saudação, 1 e 2. Né? Ação de graças pelos Filipenses, de 3 a 11. Então, a mensagem de 3 a 11, ela se refere a ações de graça. Quando você estiver lendo, você vai ver que é isso. Se quiser acompanhar, pode acompanhar. Primeiro, as circunstâncias que Paulo se encontrava. Paulo, ele que é o escritor desse livro, ele se encontrava em circunstâncias adversas, muito adversas. Às vezes, a situação não estava tão boa, até porque quando ele escreveu esse livro, ele estava preso, ele estava em Roma, preso em Roma. E esse livro, ele é direcionado aos filipenses sobre a cidade de Filipos. Né? Filipe vem de Filipe, que era pai do Alexandre, lá da Grécia, de Roma, Grécia, aquela região por ali. Então, Paulo, ele se lembra muito em Filipos, é quando Paulo e Silas saíram da prisão e foram orar. Vocês lembram disso? Na beira de um rio. E ele encontrou uma mulher, né, vendedora de púrpura, e ali começou aquela história. Só que foi nascida uma igreja ali desse encontro, mas não foi a igreja de Filipos. A igreja de Filipos foi fundada por Paulo e Timóteo, Silas. A igreja de Tiatira foi fundada, não tem o fundador, mas segundo alguns comentaristas falam que foi fundada por, alguém lembra? Lídia, a vendedora de púrpura. Que o Paulo se encontrava. Avanço do evangelho por causa da prisão de Paulo. Então, o que causou o avanço do evangelho? Você vê como Deus trabalha na nossa vida, irmão? Muitas vezes nós estamos não entendendo a circunstância, a situação da nossa vida, e às vezes está acontecendo porque tem um propósito de Deus sobre isso. Tem um propósito. Na vida de Paulo tinha esse propósito. Paulo tinha que ficar ali naquela região, por ali. E ele ficou naquela região e acabou, né, expandindo ali a pregação do evangelho, e surgiu uma igreja, salvou muitas vidas. Às vezes, a situação que você está vivendo vai salvar vidas. Vai salvar a vida. Então nós temos que, né, deixar de murmurar, lamuriar e agradecer a Deus sobre as situações. A proclamação de Cristo de todas as maneiras, está de 15 ao 18, ainda capítulo 1, não vou sair do capítulo 1, de 15 ao 18. De todas as maneiras, Paulo proclamava Cristo. Vocês lembram de quando Paulo estava preso com Silas? Eles reclamavam, choravam, gritavam e falavam: Senhor, por que nós estamos presos? Senhor, solta nós daqui. É assim? Não, muito pelo contrário. Eles cantavam louvores, glorificavam a Deus, né? Davam glória a Deus. Eu acho que aqueles presos lá, os que estavam por ali, falavam: esses caras são loucos. Você vê como é que a alegria de servir a Cristo, irmão. Não tem situações, circunstâncias que vêm mudar a vida de um crente autêntico. Não tem. Diz o seguinte, que circunstâncias não mudam a pessoa. Pessoas mudam circunstâncias. Aí sim, pessoas mudam. Mas circunstâncias não. Eu sou
cristão, sou feliz, né? 1000 cairão do teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Isso que nós temos que entender e compreender e crer e viver isso. Muitas vezes nós pregamos isso, mas não vivemos. Qualquer fumacinha que se levanta aí, a gente já sai correndo, vai pegar fogo, vai pegar. Não é por aí, não. O cristão verdadeiro, né? C. A disposição de Paulo para viver ou morrer. Olha só, está de 19 a 26. Isso aí vai comentar sobre a disposição de Paulo. Para ele, morrer em Cristo é ganho. É ganho. É vantagem morrer em Cristo. O pastor estava orando e falando sobre os missionários, lá que mais de 7.000 missionários já morreram este ano. E eu vou falar coisas para vocês vão falar que eu sou louco. Deus tem prazer na morte dos seus servos, dos seus profetas, dos seus missionários. Vocês sabiam disso? Deus tem prazer na morte. Porque você está morrendo pelo Evangelho, está morrendo pela verdade. Vale a pena você morrer pela verdade. Segundo, nós falamos aqui só um item. Segundo, assuntos de interesse da igreja, de 1 a 27. Aí Paulo já começa direcionado, né, à igreja. Vai falar sobre a igreja de Filipe. A exortação de Paulo aos filipenses. Então Paulo começa a exortar, versículo 27. Começa a exortar. Irmãos, o pastor, ele tem que se preocupar com a situação da igreja, do povo. Ele tem que preparar o povo. Estava conversando com o pastor Adriano agora há pouco ali fora, e ele estava alertando sobre a perseguição. A perseguição vem, ela está escrita e vem, nós estamos sentindo, percebendo que vem. E quando a perseguição chegar, nós temos que estar preparados para enfrentar a perseguição, como cristão, não arredar. Não arredar. Então, muitas vezes, nem é perseguição, é uma situaçãozinha, às vezes, tão medíocre na nossa vida, e nós já ficamos com o coração magoado, inchado, já não queremos mais ir para a igreja, não queremos mais conversar com aquele irmão, entendeu? E é muito pelo contrário. Paulo, ele começa a exortar o povo. Primeiro, perseverança. Perseverar. Permanecer. Firmar. Ficar firme. Firme, você sabe o que é firme? Tem filme e firme. Lá na minha terra, se faz cerca para curral. E nos cantos, coloca o firme. E esse firme é uma madeira totalmente diferente das outras. Ela é grossa e profunda. E se estica o arame para lá, estica para cá e puxa para cá e permanece firme. Vocês estão entendendo? Literalmente, firme. É aquele que não cede, não arreda. Está firmado com Cristo. Então, Paulo, ele exortava isso à igreja. Firmeza na fé. Firmeza naquilo que você defende. Não arrede diante de situações. Segundo, unidade. A unidade. Somos um em Cristo. Somos um. Então, temos que manter unidos em Cristo Jesus. Diz que a união faz a força, né? Faz o açúcar também, mas a união faz a força. Humildade e prontidão em servir. Humildade, prontidão em servir. Essa palavra, essa qualidade, aliás, humildade, ela é bastante procurada no meio da sociedade. Quando você encontra uma pessoa humilde no meio da sociedade, sabe o que acontece? Você sai dali, nossa, que cara humilde, poxa vida, né? Bonzinho, ele legal, nossa, ele não se ofende com nada, muito humilde. Você vê que é uma qualidade difícil de se encontrar, a humildade, mas o cristão, ele precisa ser humilde. Quarto, obediência e a conduta irrepreensível
a conduta irrepreensível. Você sabe que é uma pessoa irrepreensível? Lógico, né? É aquela que não dá motivo para ser repreendido. Jesus era irrepreensível. Eles procuravam, né, meios para acusá-lo e não conseguiam. Não tinha. Não achavam meio para acusar. Então essa pessoa ela é irrepreensível. Ela não tem como ela ser repreendida. Repreender o quê nela? Ela não fez nada errado. B. Os mensageiros de Paulo à igreja. Eu vou correr, senão Timóteo, né? Primeiro, Timóteo, o primeiro mensageiro que fala lá é Timóteo. Paulo e Timóteo, já começa no capítulo 1 que nós lemos agora, né? Versículo 1. Timóteo é o primeiro referido. E o Epafrodito. Epafrodito está lá no capítulo 2, versículo 25 e 30. C. Advertência de Paulo a respeito de falsos ensinos. É outra preocupação que o pastor tem com a igreja. É o falso ensino. Graças a Deus que nós temos ouvido aqui muitas mensagens sobre isso. Alerta, pessoa manter precavido sobre os falsos ensinos, porque se você não tiver o conhecimento, nós precisamos ter o conhecimento da palavra. Quando a pessoa vir falar um assunto, você já sabe, você já conhece. E o Espírito Santo, diz Jesus, ele vos fará lembrar. Agora, como que você vai lembrar de uma coisa que você nunca ouviu, nunca leu, não sabe? Você não vai lembrar disso. Agora, se você estuda a palavra, você tem uma aproximação com Deus através da palavra, quanto mais você estuda a palavra, mais próximo de Deus você fica, você vai estar preparado, entendeu? Para entender e para responder até certos questionamentos. Eu vou falar uma coisa para vocês. Eu não sei se o pastor Adriano tem essa sorte, mas eu não tenho, não. De vez em quando as pessoas me pegam, mas me faz cada pergunta, irmãos. Olha, só o Espírito Santo mesmo para poder ajudar para responder, viu? São perguntas capciosas, mesmo, difíceis de responder. Mas Deus dá graça. Graças a Deus, Deus dá graça, nós conseguimos responder. Outra coisa, advertência de Paulo a respeito do falso ensino, eu já falei, a falsa circuncisão e a verdadeira. Então, era uma da preocupação de Paulo ali, era um dos ensinos dos falsos. Eles vinham ensinando a circuncisão, e a circuncisão já não precisava mais na carne, porque já Cristo, já através do Evangelho, já nos circuncidou, já somos circuncidados na alma, no espírito, então aquela prática já não precisava mais. E é onde hoje, às vezes nós somos cercados por determinados ensinamentos. E esse ensinamento vem, porque daqui está escrito, só que acontece o seguinte, quando alguém falar sobre escrita, você não duvide da escrita, mas pega as regras de interpretação, a hermenêutica ou a semântica, e vai interpretar, porque o texto ele é escrito. Agora, quando, quem, para quem, propósito, contexto, cultural, escriturístico, língua, povo, olha tanta coisa que você tem para você entender, interpretar. Tudo isso você vai correr através de interpretação, você vai saber se aquele texto ali é para hoje, ou já foi, para que povo foi, para que época. Então, essa é a questão. E Paulo, ele está dando essa pista. Está falando assim, não, vocês estão aí, não deixem entrar esse ensinamento, não. Segundo, mentalidade terrena, face a espiritual. A preocupação de Paulo. Irmãos, quanto nós temos muita mentalidade terrena, às vezes nós ficamos focados nas coisas. Lógico que nós temos que sobreviver, temos que comer, temos que beber, mas o que Jesus falou? Vocês lembram do texto de João? O que ele falou? Mateus. Ele disse, não andeis preocupados pelo que vocês vão comer ou beber. Vocês viram que Elias estava lá no deserto, 40 dias, socado naquele desertão lá,
Ele ainda andou 40 dias para sair de lá. Olha que coisa. E ele passou fome? Deus não providenciou o rango lá para ele? E eu vou revelar uma coisa aqui, teologicamente, irmãos. Aquele corvo que levou a comida para João, que está no hebraico, era um povo que morava ali, próximo ao deserto, ali próximo àquela região, entendeu? Que levou a comida para ele lá. Amém? Exatamente. E nós entendemos, por que eu falo? Nós lemos o texto e saímos pregando. Vamos atrás da interpretação. Vamos entender a raiz da interpretação. De conselhos finais de Paulo, de 4 a 1 a 19. Aqui já está no livro inteiro, de 1 a 19. Firmeza e harmonia, já foi falado. Alegria e equidade. O que significa isso? Alegria. Mas como que eu vou estar alegre se a situação não está boa? Paulo passava por muita dificuldade. E como que ele pregava alegria? Parece uma contradição, né? Como que um camarada apanhando, sendo açoitado, sendo preso injustamente. Você já pensou? Você sair daqui da igreja agora e a polícia te grampear e te levar lá para... Que Deus não vai deixar fazer isso. Estou só... e começar a meter o chicote. O que a gente vai falar? A gente vai chorar, vai gritar, vai ligar para o advogado, vai querer... Mas não aceita essa situação. E Paulo, nessa situação, pregando alegria. O que o Espírito Santo não faz numa pessoa, hein? Aquele que é cheio do Espírito Santo. Quando ele é cheio do Espírito Santo, irmãos, as circunstâncias que acontecem não atinge, não tira a alegria, não tira a paz do coração, não tira. A pessoa está revestida de unção, de poder. É maravilhoso isso daí, aprender essas coisas e viver, né? E a equidade, o que é a palavra equidade? Ela é o contrário da iniquidade. Equidade é santificação, pureza, entendeu? Fugir das coisas erradas. A iniquidade, quando nós falamos de iniquidade, nós pensamos em adultério, matar. Irmãos, iniquidade é uma vida pecaminosa. E o pecado é aquilo que transgride todas as normas. É pecado, é o hamartia. Você desvia do que está escrito, do que está orientado e vai fazer outra coisa. Então, a iniquidade, o juiz iníquo é aquele que age de forma contra os princípios, contrário aos princípios. Aí você fala assim, mas eu sou um cristão, eu não tenho iniquidade, eu não sou iníquo. Glória a Deus, só que eu vou dar um alerta para você. Eu já fiz isso, hoje eu não faço mais. Posso até fazer inconsciente. Passar farol vermelho. Estacionar no lugar errado. Andar acima da velocidade. Você leva multa, está na lei. E vai chorar. Fala mal do governo, fala mal do prefeito, que botou o radar. Mas o culpado é você, não é ele. Você que transgrediu. Falar no celular, no trânsito. Mas você é cristão. Você sendo cristão, você olha para o pecador, fica reparando da vida dele. Não, só lá no boteco, enchendo a cara. Ixi, eu não bebo, eu sou cristão. Mas talvez você está pior do que ele. Está transgredindo pior do que ele. Então a iniquidade e a equidade, Paulo está falando aqui. Eu falei que essa palavra era para nós, é para mim. É para mim. E para nós. Então nós temos que olhar para dentro, fazer um retrospecto de vida. Olhar para a nossa alma. E falar, ó minha alma, por que você está assim, hein? Tão suja. Tão cheio de tranqueira. Ô Adão, você é um transgressor, rapaz. Vai te cuidar, meu. Se acerte tua vida, cara. É isso que Paulo está transmitindo para nós.
Está escrito, agora interprete. Interprete. Bem-aventurado aquele que lê. Quem lê, entende. Para entender tem que ler. Amém? Liberdade da ansiedade. Mas como tem crente ansioso. Meu Jesus. Agora tem uma ansiedade boa, eu gosto. Essa eu estou ansioso. Estou ansioso para ir para a glória. Essa ansiedade em Cristo, sim. Tem gente, irmãos, na igreja, que come demais por causa de ansiedade. Por causa de ansiedade. Não dorme. Tem pesadelo. Sente dor na coluna. É verdade. Sente dor na escápula. Ansiedade traz sempre dor no estômago, queimação, tem refluxo. Jesus te chamou para ser sãozinho. Ele é o remédio. Jesus é o nosso remédio. Ele é a oliveira que nos cura de toda, ele é a árvore da vida, da saúde que está lá em Apocalipse. Quem lê, entende. Vai ler que você vai entender. Tudo isso está aqui, ó, no livro de Filipenses. Controle da mente e da vontade. Controlar a mente. Aí faz parte das nossas emoções. Psique, nossa alma, está aqui, ó. Tem gente que pensa que a alma é uma pessoa branquinha que está aqui dentro da gente, quando a gente morre, sai por aí. Vocês estão enganados. A alma é psique, e o psique é a nossa mente, nossa animosidade, nossa força. Isso é a alma. Agora quando nós estamos abatidos, nós estamos fracos, nossa alma está fraquinha. Então Paulo está dizendo assim, controle da mente. A nossa mente tem que ser controlada. Nós temos o controle. Está lá, fugiu a palavra aqui, do temperamento lá, Jesus, me ajuda aí, Senhor. A pessoa que tem autocontrole. Vamos por aí. Domínio próprio. Amém, glória a Deus. Domínio próprio. Se você não se domina, você não domina você mesmo, como é que você vai dominar as situações aí fora? Não domina. Você não tem domínio? Tem que ter o domínio próprio. Paulo está dizendo isso aí. Reconhecimento e gratidão pelas ofertas é outra característica aqui. Paulo reconhece e agradece aos irmãos de Filipos pelas ofertas que eles enviaram até para Jerusalém. Foi oferta. Mantimento, recursos para aquele povo sofrido. Vocês ouviram falar aqui da igreja perseguida? Vocês pensam que começou hoje? Começou lá. A igreja perseguida. É um povo perseguido. Sempre houve oposição. O próprio Cristo teve oposição. Imagina a igreja. Agora nós vamos entrar para a parte mais temática, que é o autor. O autor é Paulo, o autor desse livro. O tema do livro, o tema central, é a alegria de viver por Cristo. Esse é o tema do livro de Filipenses, aos Filipenses. A alegria de viver por Cristo. A data em que foi escrito é cerca de 62, 63 depois de Cristo, ou era cristã. Tanto faz DC como EC. DC depois de Cristo. Era cristã, EC. Considerações preliminares, inicial, introdutória e preparatória. Falei para vocês que esse livro tem muito conteúdo.
entendeu? Ele tem a preparação inicial, introdutória e preparatória. Isso aqui é matéria de teologia, estou explicando para vocês, hein? Isso é matéria de teologia. A cidade de Filipos, na Macedônia Oriental, 16 quilômetros do mar Egeu. Alguém localiza aqui o mar Egeu? Lá na divisa de Roma, a Grécia, por ali naquela região, Turquia, perto da Turquia, ali é o mar Egeu, entendeu? E Filipos fica ali naquela proximidade. Éfeso, não é mais para... Hoje nós chamamos, nós, né? Quem sou eu? É chamado aquela parte ali da Ásia Menor, como a janela 1040. É por causa da localização. Ali, Egeu foi dado esse nome em homenagem a Filipe, foi o que eu já disse, né? Na Macedônia, pai de Alexandre Magno, nos dias de uma cidade romana privilegiada, tendo uma guarnição militar. Então, isso aí é a característica do local, da cidade. A igreja de Filipe foi fundada por Paulo e sua equipe de cooperadores, Silas e Timóteo, e Lucas. Lucas também estava nessa situação aí. Na sua segunda viagem missionária, em obediência a uma visão que Deus lhe dera, vocês lembram disso aqui? Paulo estava em Troade, e à noite ele teve uma visão, apareceu um varão, e falou para ele assim, passe a Macedônia e ajuda-nos. E Paulo entendeu a visão, e aí ele passou a Macedônia, caiu em Filipe, né, que é ali próximo, e é onde foi fundada a igreja. Aqui está escrito em Atos 16, de 9 a 40, essa história. Uma forte amizade surgiu entre Paulo e a igreja de Filipos. Várias vezes a igreja enviou ajuda financeira a Paulo. Então, Paulo e a igreja de Filipos tinham uma simpatia muito grande. Uma igreja queria muito bem seu pastor. Olha aqui, ó, uma característica de igreja. Quer muito bem o seu pastor. Um pastor, quando ele é amado na igreja, a igreja é abençoada. Vocês sabiam? Ela é abençoada. Por causa da unidade, da harmonia de vida. E também aos irmãos de Jerusalém. Então havia uma forte ligação entre a igreja de Jerusalém. A viagem missionária de Paulo, ele visitou a igreja 2 vezes. Agora nós vamos voltar para uma conclusão, e é uma panorâmica geral. Por enquanto, ficamos presos um pouquinho aqui. Aqui, essa carta ela é diferente de muitas outras. Você pode ler, quem lê o Novo Testamento, vê isso aí. A carta de Filipenses ela é uma carta assim, muito pessoal, muito. Ela é bem direcionada, né, às pessoas. As outras cartas elas são mais querigmática. Aí, o que é isso? É mais de pregação do evangelho no geral. É mais carta universal. Essa aqui parece que é mais direcionada à igreja de Filipe, né, aos filipenses. E não foi escrita devido a problemas ou conflitos na igreja, mas sim cordial afeição e apreço pela congregação de... Olha aí, não foi... você vê que a carta, se você ler Filipenses, ela não frisa conflitos, a não ser algumas coisinhas muito leve mesmo. Mas o que mais destaca aqui é justamente essa aproximação, essa amizade dos irmãos, essa boa vivência. Uma igreja que foi muito bem fundada. Também, quem foi o fundador? Paulo, Timóteo, Silas e Lucas. Olha aí. Os 4, né,
destaque do Evangelho. A carta focaliza Cristo como propósito da vida e esperança da vida eterna por parte do crente. Essa carta está focalizando Cristo como um propósito da vida. Qual é o propósito da tua vida? Você sabe? Você sabe por que você veio para esse mundo? Sabe por que você nasceu? Primeiro, a própria Bíblia, ela traz uma resposta que diz assim: o homem foi criado para o louvor ao Senhor, para louvar o Senhor. Fomos criados para louvar. Vocês sabiam, acho que eu já falei isso aqui, vou falar de novo, já estou velhinho. Vocês sabiam que os passarinhos, eles amanhecem louvando? Quando eu estou lá no sítio, por isso que eu vou para lá, viu, pastor? Eu vou para lá, segunda-feira, amanhã, hein? Vou amanhecer lá. Vou sair daqui 3 horas da manhã. Quando é 5 horas da manhã, você acorda, os passarinhos estão cantando em volta da tua casa. Aquele cântico lindo, maravilhoso. Você sabe o que eles estão fazendo? Louvando o Criador. Você sabia que os bichinhos, né? Os animaizinhos louvam o Criador? Eu vou contar aqui, que eu já contei, vou contar de novo. O que aconteceu lá no Mato Grosso? Tinha um lugar lá, onde era sumiço de gente, à noite. E tinha um matinho que passava assim para ir para o outro lado, onde moravam as pessoas. E ali corria uma água, uma aguinha assim, dentro daquele mato. E não era muito longe, era pouco mato assim. Lá chama de capão de mato. E ali sumia muita gente à noite. O cara entrava, não saía. Aí um dia, uma noite, né, o camarada tinha que ir para o outro lado. O vizinho falou: não vai, fica aqui, porque é muito perigoso. As pessoas não conseguem passar aí. Ele sabia da história, mas ele estava com uma espingarda, de 2 canos, aquelas espingardonas assim. E ele falou: não, eu preciso ir, eu vou. Aí ele pegou e foi. Quando ele ia chegando perto daquela água, tinha bastante sapinho piando lá, piau, 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 dentro da água. Aí ele foi, colocou o pé na água, que tinha que passar por dentro da água. Quando ele colocou o pé na água, o sapinho quietou. Ficou tudo quietinho, assim. Aí ele passou, aí ele andou mais um pouco, o sapinho começou. Piau, 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 piau. Começou a piar, parou de novo. Ele falou: já sei, vem alguém atrás de mim. Saiu fora, engatilhou a espingarda e ficou lá. Dali, deu 2 minutos, a onçona lá chegou na frente dele e abriu a boca para catar ele. Ele enfiou a espingarda dentro da boca da onça e atirou. Matou a onça, acabou o mistério. Quem salvou ele? Deus, através dos louvores. Os sapinhos louvando. Louve a Deus que você vai espantar as coisas ruins. Você espanta a morte, espírito de morte, você espanta tudo. Você sabia disso? Se você estiver tocando louvor dentro da tua casa, o diabo passa de largo, ele não chega, ele não gosta do louvor. Não gosta, irmãos. Deixa de ficar ouvindo essas músicas nojentas aí da internet. Isso não é para crente, não. Isso não é música para crente, não. Televisão. E você fica assistindo feitiçaria dentro da tua casa, sabe? Eu não estou falando nome, não. Estou falando que eu sei que assiste. Tem gente que assiste. Feitiçaria na televisão, dentro de casa. Você não vai lá no centro de macumba, mas traz para dentro da sua casa. Faz isso não. Isso traz ruína. Traz miséria espiritual. O texto aqui está falando isso aí. Sai, larga disso. Vamos viver a vida com Cristo. Nos purificar na presença dEle. Olha que coisa interessante. Esse livro trata de 3 probleminhas pequenos, muito pequenos, que sempre tem, né? É o desânimo dos crentes. Isso aí é difícil, né? Crente desanimado. Você olha para crente, está tão desanimado, tão paciência, misericórdia, Senhor. Por causa da prisão de Paulo. Eles tinham razão, não tinha? Já pensou se um pastor daqui for para a cadeia, ficar preso?
A igreja vai fazer o quê? Vai orar. Quando Pedro estava preso, o que aconteceu? A igreja estava chorando? Não, estava orando. Estava orando. E o Senhor ouviu a oração, foi lá, quebrou os ferrolhos, abriu o primeiro portão automático que se abriu na história. Hoje eu tenho portão automatizado na minha casa, né? Mas o primeiro foi lá, na prisão de Pedro. Oh, glória, Deus é maravilhoso, né? Pequena discórdia entre duas irmãs, isso aconteceu lá também. As ameaças dos judaizantes trouxe medo, né? Isso aí a característica aí, alegria todas as situações por conhecer a Cristo. Isso aqui é muito forte. Alegria em todas as situações por conhecer a Cristo. Então, se você tem Cristo, você não tem motivo para se preocupar. Você sabe o que é preocupação? Ai, eu estou tão preocupada. Ai, estou tão preocupado. Ai, vai vencer minha conta de água, vai vencer minha conta de luz, eu não tenho um tostão. Ai, o que eu vou fazer? Ai, o meu pagamento não sai. Isso, você está vivendo o dia de amanhã, que vai acontecer amanhã, não aconteceu ainda. E o amanhã não existe. O amanhã não existe não, existe hoje. O passado já foi, não existe mais. É hoje. Por isso que o Espírito Santo fala, se você ouvir a voz do Espírito Santo, hoje, agora. Nós temos que viver, irmãos, viver. Você se preocupar com antecedência, isso é preocupação, é pré-ocupar. Me ocupei com o serviço de amanhã. Eu nem estou trabalhando, mas a minha mente está trabalhando. Controle mental, nós acabamos de falar ali. Controle mental. Minha mente, eu tenho que pagar a prestação do carro. Você não dorme à noite, às vezes, por causa disso, fica pensando. Isso é preocupação. A preocupação, vou falar uma coisa para vocês. O futuro traz preocupação, o passado traz depressão e o presente traz ansiedade. Vocês vê como a gente é cercado de tanta maldade? Mas nós temos que ter o controle da mentalidade em Cristo. Em Cristo nós temos o prazer só nele. Só nele. Quando Paulo fala assim, tudo posso naquele que me fortalece, ele não está falando de situações favoráveis, não. Ele está falando justamente das situações que ele passou, viveu aquela situação e conseguiu tudo. Saiu ileso. Ele morreu, lógico, mas todos ele saiu da prisão, pregou, fez a obra, depois ele foi preso e foi decapitado. Mas o que ele disse? Tudo posso naquele que quem dá força para nós sustentar na nossa vida é Cristo. Amém? Já está enterrando, viu, irmão? O valor imensurável e assuntos principais dessa epístola, os valores imensuráveis, não tem nem como imaginar, calcular os valores que tem essa palavra, essa carta que foi escrita, direcionada pelo Espírito Santo. Tem alguns aqui, muitas pessoas afetuosas, cristocêntricas. Você sabe o que é uma pessoa cristocêntrica? A pessoa cristocêntrica é aquele que tudo para ela é Jesus. É só Jesus. Jesus na vida, Jesus no casamento, Jesus no trabalho, Jesus na saúde, Jesus na igreja, em tudo. Ela é cristocêntrica, ela põe Cristo na frente de tudo. Essa é a pessoa cristocêntrica. E eu vou falar uma coisa para vocês. O que leva você a ser cristocêntrico é a intimidade que você tem com a palavra dele. É intimidade. Nós não temos tempo de ler, de estudar a Bíblia. Eu não sei quantas vezes eu já li o Novo Testamento. Eu li o Velho Testamento também, mas o Novo Testamento eu já perdi. Perdi.
É dificilmente você falar um assunto do Novo Testamento que eu não sei. Muito difícil. Porque a gente não sabe tudo. Mas você quer ocupar a tua mente? Ocupa na palavra. Estude. Quanto mais você estudar, mais você vai perceber. Então as características são essas, né? O modelo de vida cristã, resignada. Esse modelo resignado é justamente isso aqui. Quando a pessoa concorda em viver a situação que foi proposta. Eu concordo em viver, eu topo. Por exemplo, digamos assim, hoje eu não tenho mais idade para isso, mas se eu tivesse 40 anos ainda, e um ministério chegasse aqui e falasse assim para mim, olha, você vai ter que ir para China pregar o evangelho. Você foi escolhido para ir. Amém, bora. Bora lá. Mas você está arriscado a morrer. Glória a Deus, ué. Eu estou indo, eu sou cristão. Eu compro a briga, vou partir para cima. Isso é uma pessoa resignada. E nós, como cristãos, nós precisamos resignar, abrir mão de muitas coisas deste mundo. E topar os desafios do Evangelho. Amém? Eu espero que vocês entenderam pelo menos 5% do que eu falei aqui. Amém? Glória a Deus.